Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast. Eu sou João Alcim e olha, fones de ouvido são caros, galera. Prestem atenção e cuidado com eles. E hoje é isso, gente. Na verdade, os meus queridos colegas de bancada, o senhor Wesley Ribeiro e o senhor Cato Play, né, não puderam gravar esse final de semana. Nós não tivemos o episódio do Dragon News na semana passada em razão dos feriados e de agendas particulares. Mas para não deixá-los sem um programa, uma edição especial aí do Dragon News, tenho hoje, para completar aqui a minha bancada, ele, Guga Almeida. Bem-vindo, Guga. Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Verdadeiro show de Truman. E teremos o maior regional do Brasil, né? É isso. Mais de 2.000 inscritos. E como não poderia deixar de ser, aquele que já chega aqui no Dragon News abrindo a geladeira e reclamando que tomaram a coquinha zero dele, SH Supersonic. Buenos dias, tardes, noites, galera. SH Supersonic aqui. E novamente não deixaram a minha coquinha gelando, mano. Estou indignado e vou reclamar no RH. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Acesse www.geekshopoficial.com.br e faça suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios. E na hora de fechar o seu pedido, você tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto. Então não esquece o site www.geekshopoficial.com.br. É isso aí. E vamos para o episódio da semana. E aí, tá curtindo o podcast? Olha, não esquece que a gente tem o financiamento coletivo do Dragon News. Se você quiser e puder, acessa lá apoia.se/dragonews_pod e conheça as tiers de financiamento. Qualquer dúvida, o link tá aqui na descrição do episódio e você pode chamar a gente pelo e-mail. A primeira notícia que a gente tem hoje é que aquele produto First Partner, né? Eu não lembro o nome que ele ficou no Brasil, é primeiro parceiro? Parceiros iniciais? Parceiros iniciais? Eu acho que é isso. Parceiros iniciais. Foi revelada a série 2 para o mês de junho no mercado norte-americano, trazendo os iniciais, né? Os parceiros iniciais de Jotô, de Unova e de Galar. As imagens das cartas ainda não foram reveladas, mas a gente fica aí na expectativa, né? O que vocês acham? Vocês curtiram a série 1? O que vocês estão achando aí, imaginando pra série 2? Vamos colecionar? Rapaz, eu já sei que o SH Supersonic vai dizer que essa coleção não pegou ele não. Mas eu quero dizer que para um First Uner, para um Gen Uner, rapaz, pegou muito. Quando eu abri aquele Charmandinho barrigudinho ali, aquela Squirtle e aquele Bulbasauro, não tem jeito. É um saudosismo batendo, assim, forte. E aí eu acho que o grande acerto deles, cara, ficou no fato deles saltarem essas gerações e eles manterem essa distância, né, de 3 anos aí entre elas, de 4, né, no caso. Porque aí eu acho que eles pegam vários públicos para um mesmo produto, assim, independente de quem comprou só por conta da Gen 1. Eu acho que sim, tiveram pessoas que compraram por causa da Gen 4 e sim pessoas que compraram por causa da Gen 7. E eu acho que essa série 2 vai ser um acerto, assim. Não acho que vai ter tanta especulação quanto teve a série 1. Eu acho que o hype vai ser um pouco menor. Mas ao mesmo tempo eu acho que vai ter gente que vai tentar vender acima do preço sugerido também. O que foi uma prática meio esquisita de perceber. Loja vendendo bem acima do preço sugerido com 60 unidades em estoque, 100 unidades em estoque. Mas enfim. Mas eu acho que tem seu público, cara. E eu curti muito, assim. Achei as ilustrações interessantes, bonitas, bem acabadas.
o acerto das cores, da composição das imagens e tal. Eu sei que o produto me pegou. Já tem uma de cada aqui na pasta e é isso. Dito isso, skipei a primeira, skiparei a segunda e quando lançar a terceira, vou skipar também. Não é um produto pra mim não, mano. Esse daí, infelizmente. Fico feliz que a galera que gosta, faz a coleçãozinha, fica bonito na pasta, mas, nossa, esquece, mano. Criminoso esse produto, mas beleza. Divirtam-se. Posso falar? Eu concordo com você que o produto é meio criminoso, tá? Eu achei, vinha aí um booster de Mega, um booster de fogo fantasmagórico. Então eu achei meio caído esse produto, assim, se você for pensar nele como lacrado, né? Mas eu gostei bastante das ilustrações. Eu tentei me convencer de que eu não queria, mas estava zapeando o site de uma loja e casualmente vi que eles tinham 6 das 9 cartas e acabei pegando uma de cada pra mim e já reservei da série 2, porque, poxa, a segunda geração é uma que me é muito cara, porque acho que foi o jogo que eu mais joguei, que é Pokémon Crystal, né? Então não tem muito pra onde correr. Cara, pode falar. Desculpa cortar assim, mas eu acho que eles fizeram isso meio que de uma forma intencional. Eles darem esse gap de distância. Porque eles poderiam fazer 1, 2 e 3, 4, 5, 6 e 7, 8 e 9, sabe? Eu acho que essa intencionalidade é pra, de fato, fazer com que a galera que ia escolher um produto ou outro escolhesse de acordo com a geração que ela curte, sim, mas também que ela acabasse pegando outras coisas. E, cara, eu achei criminoso, assim, mas era o que a gente tinha conversado já em off. Eles poderiam ter feito o produto de uma forma ainda mais difícil de colecionar, né? Eles poderiam ter misturado cartas, por exemplo, um inicial de cada, ou ter criado uma aleatoriedade maior, e eles, ainda bem que não fizeram, sabe? Quando você, pelo menos, né, os produtos que não vieram com erro, porque parece que teve gente abrindo booster com 2 Poplio, com 2 Bulbasauro, enfim. Mas os produtos que não vieram com erro vieram com a geração certinha, então você tinha o primeiro set da primeira geração, o set da quarta, o set da sétima, então assim, pelo menos nesse ponto eu acho que é uma coisa louvável, sabe? Você conseguia o produto, e se você quisesse um só e desse a sorte de pegar o que você pegou, era um produto seria o suficiente pra você ter o seu trio de iniciais ali na sua pastinha, que é o seu trio do coração. Então, assim, poderia ter sido mais criminoso, ainda bem que não foi, e que siga assim de agora em diante, porque é complicado. Se a gente for depender da galera que tá scalpeando aí, que tá especulando o preço de box no mercado, o troço ia ficar embaçado. Vai ver no finzinho da vida desse produto a galera fazendo parceiros iniciais collection. Vai ter um booster da série 1, um booster da série 2, um booster da série 3 ali. No finzinho da vida dele, fica vendo. Me cobrem depois, vocês aí do futuro. Rapaz, ia ser cinema. Pode me cobrar, mano. Pode me cobrar. Cara, isso é absurdo. Mas assim, isso que o Google falou que tem as pessoas, teve gente que comprou pela 7ª geração que tá ali, por exemplo, eu não duvido, porque eu me senti muito idoso, caindo aos pedaços na loja local aqui esses dias, porque o pessoal estava falando exatamente sobre esse produto e eu ouvi um jovem, porque é sempre um jovem, dizendo: eu tô muito ansioso pra sair o da 6ª geração, porque era de quando eu era criança. E aí eu falei, cara, nossa, estou velho, realmente. Não, pô, todos aqui eram crianças quando a 6ª geração saiu, com certeza. Todo mundo aqui. Claro, imagina, a 6ª geração, não fazia nem a barba. Nossa, era um pivete, mano, você é louco. Pô, eu praticamente não faço até hoje, né, Guga? Isso aí não é parâmetro. É verdade. Não, mas assim, eu acho que esse foi o maior acerto deles, assim, de fato deles entenderem que é um produto que ele não é exclusivamente geracional, né? Tipo, essa pausa foi esse pulo, né? Esse espaço foi muito inteligente, assim, acho que foi muito acertado. E a versão PTBR foram 2 boosterzinhos que vieram, né? Era 2 de Mega Evolução e 1 de Fogo Fantasmagórico. E assim, era aquele loot 50-50. Ou você abria uma UR de 5, ou você também não abria nada, mas tá tudo bem, assim. Você não comprou o produto pelo booster do Mega e pelo booster do Fogo Fantasmagórico, né? Então, relaxa. Você comprou 3 cartas promos e ganhou uns boosters de brinde. Exatamente, é isso. Exato. Seguindo aqui adiante, a coleção 30th Celebration, né? A coleção especial de aniversário
dos 30 anos da franquia, foi anunciada para lançamento mundial em setembro. O lançamento é mundial em setembro, mas a gente não tem assim essa certeza de que a data, né, vai ser igual no mundo inteiro. Vai lançar em setembro no mundo todo, no Japão no dia 16, ainda pendente de confirmação aqui no Ocidente se vai ser a mesma data. Isso porque dia 16 de setembro é uma quarta-feira, né? O que não é muito comum, já que a gente tem o costume de ver as coleções sendo lançadas às sextas-feiras. Isso pode ser um sinal, né, de tentar fazer o lançamento dessa coleção um grande evento, né, para o público, especialmente ali o público japonês, né? A teoria que existe em cima disso é que se o lançamento fosse na sexta-feira ao redor do mundo, esse lançamento aconteceria, né, por conta dos fusos horários, de maneira um pouquinho estranha entre Japão e Ocidente. Não entendi muito bem como que eles quiseram colocar isso, mas o que a gente tem de interessante que a gente já sabe sobre essa coleção? Como o nome sugere, né, é a coleção que teve o teaser ali no Pokémon Day, a gente chegou a comentar aqui no Dragon News, e a coleção irá introduzir uma nova raridade, tendo os Pokémon Pikachu, Mewtwo e Mew aparecendo na folha descritiva de vendas nesta nova raridade. Talvez, né, o que se presume é que isso tenha algo a ver com aquelas imagens do Mew e do Mewtwo que apareceram no Pokémon Day e que a gente também comentou aqui como sendo uma possibilidade de mecânica nova, né? Então fica aí a expectativa pra gente saber como é que isso vai ser trazido, né? E vocês, o que vocês acharam aí? Vão fechar aí as cartas clássicas? Ninguém faz Master Set porque ninguém é feliz mais? Como é que é? Depende, cara. Eu vou falar que a carta que, por enquanto, né, não sei o que eles vão revelar mais ainda, mas essas duplinhas de Legends eu quero pelo menos elas, mano. Essas eu vou correr atrás. O Darkrai é sério. Se eles quiserem colocar mais alguém ali no meio, aceito também. Mas vamos ver como é que vai ser, né, pra obter essas cartas, porque, 25 anos foi insano. A de 30 eu acho que vai ser mais ainda, tem um leque maior. Mas se o bolso permitir, estarei fechando o Master Set dela até segunda ordem. Rapaz, eu tô nesse time aí também, assim, foi todo mundo impactado, né, quando saiu. O problema dessa nova raridade aí, a gente botar na conta fazer um Master Set e assumir que vai fazer, a gente descobrir que essa nova raridade é uma raridade que não cabe no bolso, né? Não tá cabendo no orçamento. Então, acho que a gente vai ter que de fato entender como que vai ser esse produto, como que as coisas vêm. Como alguém que ficou distante um tempo do TCG, ter acesso a essas cartas que contam uma história, né? Eu acho que é uma oportunidade muito legal de ter. E não só de ter pra coleção, assim, mas de ter como forma até de contar essa história de como foi o TCG, de como foi a evolução do TCG e tal. Hoje no grupo de staff eu tava comentando, né, brincando que eu tenho um Venusauro que era da primeira coleção de Base Set que, com 4 energias de planta ele batia 60, incríveis 60, e ele tinha 100 de HP. Roubadíssimo. E ele tinha uma habilidade roubada, que é igual a do Mega Venusauro de hoje, né? Que é Energy Trance, que você conseguiria transferir quantas energias você quisesse pra ele. Só que não tinha aceleração de energia, não tinha nada. Você tinha que ligar a energia no pulso e tipo assim, torcer pro Pokémon não ser nocauteado. Cara, eram outros momentos, sabe? E é isso, acho que é você olhar pra trás, olhar pra uma coleção, olhar pra trás e falar, a gente já caminhou esse tanto e as cartas já evoluíram esse tanto, fora a questão estética das cartas, das ilustrações, de como era feita a diagramação ou as ilustrações e HP. Eu acho que isso como produto mesmo, assim, pra contar uma história, e até pensando nas gerações que vêm agora, eu acho muito legal, assim, muito legal. Vou tentar fazer o Master Set, vamos ver o quanto disso é possível. E aí o prepare-se para o futuro, né? Que era uma das frases que tinha ali no final do trailer antes de mostrar o Mew e o Mewtwo. Talvez seja isso, né? Talvez seja porque se você abrir o Mew ou o Mewtwo, você já se preparou para o futuro, né?
Porque numa alta raridade tirou uma das duas, o futuro tá garantido. É isso ou não? Não, perfeito, mano. Só complementando, toda oportunidade que eu tiver de falar isso, eu vou acabar falando em qualquer lugar que eu for. Mas fica a minha nota de repúdio pra The Pokémon Company pela carta GX, eu sou o Galil e não o Zoroark. Covardes. Nunca jogou essa desgraça, mano. Tiraram do bolso isso aí. Pelo amor de Deus. Ah, não é assim também, poxa. Tinha uma galera assim, que se aventurava com o Sogalho Metagross. Não tinha. Era a mesa 35 da liguinha local que os caras tava 0/todos, mano. Não existe, não. Pelo amor de Deus. Bom, assim, duas coisas que, na verdade, que eu tava pensando sobre essas cartas clássicas que eles estão trazendo. A primeira delas é que no trailer elas eram mostradas em várias línguas diferentes, né? Tinha carta em italiano, em espanhol, em português, inclusive. Eu não sei se a gente vai ter isso no produto final em todas as regiões, sabe? Tipo, olha, todos os Lugia Crystal que vierem são em japonês? Não sei. Porque ainda, apesar de ser um produto que tem esse apelo com o jogador de longa data, né? Ele também tem que trazer esse apelo para um público mais jovem que não necessariamente vai ter interesse nesse tipo de carta que elas não vão conseguir entender nada, né? Eu não sei como é que vai ser isso aí. E essa questão da raridade nova, o que eu fiquei pensando é que pudesse ser... Eu acho que não é só raridade nova, sabe? Eu acho que é uma mecânica nova mesmo, entendeu? Como foram, por exemplo, os Pokémon... Nossa, esqueci o nome. Aqueles que tinham Amazing Hair, sabe? Eu acho que tem uma mecânica nova ali. Pode ser só uma raridade, mas com alguma coisa, um twist diferente ali, sabe? Meu chute seria esse, sabe? Porque... Aquela brincadeira que a gente falou em um podcast passado, que existe a chance de talvez ser aquele esquema do Omnitype, né? Tipo, às vezes esse Pokémon é todas as energias daí, já que ele brinca, né? Tipo, com Mewtwo. Então, eu não duvido que seja algo nesse sentido não, tá? Rapaz, mas você acha que eles fariam uma introdução dessa de nova mecânica numa coleção que tem tudo pra ser muito hypada? Eu acho que eu não sei. Eles fariam. Talvez talvez botar o pezinho na água, mas eu acho que uma coleção com... Não, então, mas assim, tem uma outra coleção que a gente não sabe ainda de tudo, né? Antes dela. Pode ser verdade. Ela pode não ser introdutória em si, né? Exato. Faz sentido. Outra coleção. Mas sei lá, seria meu chute. Porque, cara, aquela... Você deve ter assistido o vídeo, né? Aquele vídeo, a hora que aparece... A gente tem a imagem aí na notícia. Na hora que aparece esse Mew com esses detalhes verdes, as bolinhas de energia ali... Cara, isso aqui tá com muita cara de mecânica. Muita cara de mecânica, sabe? Porque... A menos que, tipo, se eles forem muito cara de pau de, tipo, só fala assim, não é mecânica não, mano. É que, na verdade, vai ter essa raridade que todos os pokémons, assim, tipo, Mewtwo, Pikachu, Eevee, enfim, vai ter, tipo, a Pokébolinha de fundo das energias. E parabéns, você tem uma nova raridade. Se eles fizerem isso, eles são malucos. Eu acho, aí eu já não sei, não. Aí eu acho que é loucura demais também. Coloca minha mão no fogo? Não. Jamais. Jamais. Mas tudo Mas bem. eu acho que é isso, né, cara? Acho que o fã do Pokémon, a gente vive numa expectativa, assim, é todo mundo muito criativo, a gente sempre acaba criando várias coisas, várias projeções, e aí no final, às vezes, a gente acaba se decepcionando, porque na vida é assim, né? Crie qualquer coisa, crie porcos, mas não crie expectativas. Então, vamos ver. Setembro tá logo ali, falta pouco agora, falta menos de 6 meses pra gente ver o que eles aprontaram, então aguardar. Na pior das hipóteses, a gente se decepciona e compra de qualquer jeito. Exato. Exatamente, mas isso aí eu não tenho nem sombra de dúvida que vai acontecer, entendeu? Seguindo adiante, a gente teve a revelação do kit, né? Do Welcome Kit do Nike. Como era esperado, toda a temática do Nike tem a ver com o Mega Blastoise. A promo é a mesma dos outros ICs, né, sendo outra bola, mas os sleeves, o pin, a deck box de verdade, né, e o boné, além do playmat, vão trazer artes ligadas, né, relacionadas aí ao Mega Blastoise. Na minha opinião, foi o melhor design entre todos os 3 playmats dos ICs, tá? Digo com alguma tranquilidade.
O do top 8 tá absurdo e o playmatch de campeão tá muito interessante também. E eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam, porque o Sonic tem cara de que fechou a trinca, hein? Em que sentido você disse fechou a trinca? Comprou os 3 playmatch. Não, depende. Se cada um vender a 50 conto igual os tapetinhos de banheiro que eu tava comprando, eu compro 3, mano, de cada aqui, tranquilo. Mas eu vou falar, mano, que, não ironicamente, eu acho que eu adorei mais o do competidor do que o do top 8 e o do de campeão. Sim. Eu gosto muito dessa linha, tipo, deles brincando com a evolução dos pokémons em si, né? Tipo, no caso aqui, o Blastoise. De verdade, eu acho que o competidor, eu teria facilmente, mano. Eu acho que é o mais bonito deles. Inclusive, eu tive um posicionamento bastante semelhante quando saiu do Like, que eu falei aqui no Dragon News que eu gostei mais do playmatch competidor do Like do que o do top 8 também. Exatamente por ter ali o Bulbasaur, ter as prés, né, do Venusaur ali na arte. E você, que, tipo, nem motivou buscar o top 8, mano. Nem motiva. Fala assim, pega só exato. Por isso. Rapaz, eles colocaram um em cada IC pra que a gente não crie aquele elefante na sala de falar, olha, vocês já lançaram um Mega Venusaur, vocês já lançaram 2 Megazard, vocês não lançaram um Mega Blastoise ainda, gente. O que está acontecendo? Não vamos ter? É isso? Fã, você não terá a cartinha do Mega Blastoise? Pô, cara, eu queria muito, muito mesmo falar pra você, é óbvio que não, e o Mega Blastoise vai sair. Mas dado o histórico, a gente vive num universo no qual é bastante possível, inclusive, de que não tenha. Pois entendeu? Pois é. Que eu acho isso que, me incomoda que profundamente. Entendeu? Eu acho até que vem. Mas eu quero saber de vocês, olha, já faz algum tempo que a gente não tem o IC da Oceania. Será que é esse tipo de coisa aí, pensando em fazer as artes combinandinho, assim, com os parceiros iniciais de canto, veio só por causa disso? Ou se a gente ainda tivesse o OCIC, iam meter um playmatch de Pikachu aí? Cara, desculpa, mas ia ser incrível se alguém na reunião da tia Pokémon falasse assim, pô, a gente tem que fazer os iniciais, mas tem 4 continentes. O que a gente faz? Tinha um continente, mano. Nossa, mano. Pô, eu adoraria que eu tivesse numa reunião dessa, mano. Nossa, ia ser incrível. Não, mas a justificativa seria plausível, pô. A justificativa dele seria, repete o que foi no LAIC, né, no LAIC, e no like, e é isso, porque tá abaixo do Equador e segue a vida, sabe? Não tem que pensar muito. Mas assim, falando o lance das artes, eu curti muito a arte do boné, cara. O boné, confesso que eu queria. Porque ele não tem aquela parte do PNG, né? Colorido do Pokémon e tal. Então é tudo no traço, no mesmo sombreado. Então ele fica mais homogêneo, fica mais padrão. Eu achei a escolha de cor muito acertada, muito bonita. E se alguém for aí, trouxer o bonezinho e quiser negociar, por favor, me chama no privado que tem rolo. Cara, eu gostei muito do playmatch, né? Aí eu fiquei pensando do playmatch do EUIC e tinha um amigo meu lá, podia ser possível até trazer. Aí eu tava, né, poxa, vai ser caro isso aí, né? E aí eu olhei aqui pra prateleira do lado e tem, sem brincadeira, 37 playmatches aqui na prateleira. E aí eu peguei e falei, eu acho que não vale a pena gastar dinheiro com playmatch, né? Aí eu não comprei, não. Fiquei sem o do Charizard, ficarei sem o do Blastoise e é isso aí que vai ter, sabe? Inclusive, as inscrições pro Nike já estão, né, marcadas. A primeira wave é no dia 14 de abril e a segunda wave no dia 15 de abril. Então, se você tem alguma chance de estar no Nike para competir, fique de olho, dá uma olhadinha no RK9 para saber quando que vai ser a sua inscrição. E espero que você já esteja com o passaporte tirado, né? Com autorização para entrada e o visto, senão esqueça. Se não é melhor já esteja lá, né? Dependendo. Nem entra na fila. Nem tente agora. Seguindo adiante, o Pokémon Center anunciou um programa de Early Access para fazer as pre-orders. Esse programa, né, apareceu no update no FAQ do Pokémon Center. Então, os clientes que assinam, né, a newsletter e que
preenchem, né, alguns critérios que eles escolheram, você vai receber um e-mail, né, contendo um link de convite para o Early Access de ou para os itens mais populares. Esse link é único para você e não é transferível, então não adianta você chegar e falar, não, vou passar aqui pro meu brother, não vai funcionar. Presume-se que esse novo programa vai ser usado para Chaos Rising, as pre-orders, né, de Chaos Rising. Porque assim, enquanto as pre-orders de Pokémon lá nos Estados Unidos geralmente abrem, eu achei muito específico, tá? 78 dias antes do lançamento, faltam apenas 42 dias para o lançamento de Chaos Rising. Então, é o pre-order mais tardio da Pokémon. Enfim, não são todos aqueles que assinaram a newsletter que foram escolhidos. Você preencher os critérios não te garante uma chance de participar. Você ter um convite pro Early Access para esse lançamento não garante que você vai ter um convite para outros. E criando múltiplas assinaturas da newsletter com diferentes endereços de e-mail não aumenta as chances de você receber um convite. Como que eles vão controlar isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas eu gosto de saber que eles pelo menos estão tentando adereçar aí a questão dos scalpers, especialmente no mercado que está sofrendo muito com isso, como o norte-americano, né? Queria eu ouvir de vocês o que você acha, Sonic. É um jeito interessante ou não adianta? Me lembrou bastante o esquema que é pra participar de torneios no Japão, sabe? Tipo, você tem que tentar numa loteria, ter a sorte de ser tirado, de ser picado e tal. Mas eu não sei até onde isso resolve, não. Eu acho que isso pode, por exemplo, pra esse primeiro, dar um alívio, né? Mas pros próximos, eu acho que a galera já começa a burlar mais. Não me parece uma coisa 100% segura, sabe? Eu acho que vai ser só mais trabalho, mas no fim não deve mudar muita coisa, não. Mas eu fico feliz que pelo menos tá tendo tentativas. E você, Guga? Cara, eu acho que a gente, assim, analisando a situação, né? Analisando a notícia, analisando a situação do prisma de um BR, de um brasileiro, a gente sabe que vai acabar em pizza. A gente sabe que vai ter um jeito, que alguém vai pegar e vai vender, e o cara vai dar um jeito de ter um contato e tal. Porque assim, infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, a maior parte da galera que faz esse trabalho de scalper e pega produto, já pega produto, pô, ele saindo da distribuidora, caminhão, né? Então assim... Já aconteceu. Então a gente sabe que o cara vai na fonte, sabe? O cara não vai esperar chegar na loja pra ele ir na loja pra pegar da loja, até porque, infelizmente, se teve uma coisa que a gente aprendeu com o Série 1 agora desses parceiros iniciais, é isso, é de que todas as lojas são muito legais, todas as lojas vão seguir os valores sugeridos, desde que elas percebam que elas não estão sendo feitas de bobas no mercado e elas mesmo vão subir, vão manipular o preço e vão botar... Cara, desculpa a gente voltar nesse assunto, mas assim, eu achei ridículo botar R$150 a caixa, disponibilidade 60 unidades em estoque, 100 unidades em estoque. Não faz o menor sentido. Você perde total credibilidade com o seu cliente a partir do momento que você faz um negócio desse. Mas como em Prismática a gente viu que vendeu e vendeu muito, mas lá era um outro cenário... Né? Mas lá era um outro cenário, né? Porque tinha aquele papo de escassez, tinha aquele papo de dificuldade de obtenção de papel, de impressão e tal, baixo print. Então, assim, lá era até compreensível, mas agora, nossa, não faz justificativa nenhuma pra mim, não orna, assim. Mas pensando em outras coisas, por exemplo, eventos que funcionam dessa forma, né? Como Rock in Rio e tudo mais, que você tem o seu CPF ou que você tem um número que está atrelado à sua conta e você tem um limite de obtenção de produtos, cara, eu acho que pode ser pelo menos uma primeira experiência para eles entenderem o quanto que funciona e o quanto que não funciona, para pelo menos ter uma distribuição mais justa, sabe? De que eles consigam chegar, os produtos consigam chegar a mais clientes e tal. Eu acho uma tentativa válida. É melhor do que cruzar os braços e falar, olha, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer. Então, aguardemos. Eu fiquei pensando a mesma coisa, sabe? Pelo menos a gente tem visto aí recentemente vários pontos que eles têm feito e tentado, né, para resolver a situação. Uns funcionam mais, outros menos.
mas a gente vê que eles podiam estar muito bem tranquilos, tipo, olha gente, eu produzi, infelizmente, acabou. E eles não adotaram essa postura. Se vai funcionar, sim, não sei. Acho um pouco estranho a questão de que se você, mesmo que você preencha os critérios, você pode não ser elegível, sim, porque significa que tem algum tipo de seleção usando critérios os quais a gente não tem acesso, né? Então, porque se você preenche todos os critérios que eles passaram e mesmo assim você pode não ser elegível, existe algum critério que a gente não sabe qual é. Mas assim, isso eu acho que importa menos. Sobre essa questão que você disse, Guga, de que é muito chato das lojas colocando o preço absurdamente mais alto e com muitos produtos em estoque, eu concordo com você. A pessoa se queima ali com a sua base e fico feliz em poder dizer que, por exemplo, uma loja que eu frequento aqui, o pessoal continuou ali vendendo do preço sugerido. O máximo que aconteceu foi limitar para que mais pessoas pudessem ter acesso ao produto. Isso eu achei genial, sabe? Tipo, perfeito. Olha, aqui teve a mesma coisa, tipo, a loja local que a gente frequenta, eles pegaram algumas unidades, mantiveram os produtos somente na loja, tipo, não subiram para vender online, essas coisas, e deram prioridade para quem frequenta a loja, né? Porque querendo ou não, não é tipo, sei lá, uma pessoa aleatória que vai fazer uma compra uma vez na vida ali de vários produtos e nunca mais vai aparecer, que vai, tipo, fazer o seu negócio girar, né? No dia a dia. Exato, eu acho genial isso, é assim mesmo que tem que ser. Por aqui eu fiz a mesma coisa também, cara. O que eu consegui de produto, eu passei pra galera da local e foi exatamente isso, assim. Eu fui na galera que tá sempre colando, a galera que tá sempre com a gente. E, cara, se é uma galera que tá com a gente em todos os momentos, acho que não tem porquê, sabe? Querer tirar vantagem da galera num momento desse. E numa expectativa, sabe? Numa coleção que criou uma expectativa muito grande, que a galera... eu lembro que tava meio fraco o hype e a partir do momento que eles divulgaram que as cartas que viriam dos iniciais eram full art e que depois vazou, né, entre muitas aspas, as ilustrações vazaram, cara, a galera da comunidade queria em peso. Então, assim, acho que nada mais justo do que reservar os produtos para essa galera, que é uma galera que tá com a gente em todos os momentos. Sobre o lance dos scalpers, cara, que eu trouxe, você mencionou depois, eu acho que a gente nunca vai ter uma solução, mas eu acho que o que eles estão trazendo como forma de remediar, com os prints, os reprints e tentando fazer com que esses produtos cheguem de uma forma mais homogênea pra galera, eu já acho uma tentativa louvável, que foi exatamente o que você falou, cara. Eles poderiam só fazer a produção e cruzar os braços e falar, ó, estamos colocando os produtos no mercado, então... não posso fazer nada, parte, acabou. Mas eu acho que esse lance do você atende a todos os critérios, mas você não será contemplado, eu acho que talvez seja para que não exista uma obrigatoriedade caso haja alguma coisa no futuro, traçando aquele paralelo porco, mas assim, é igual você colocar na pizza ou em alguma coisa de gênero alimentício, assim, pode conter traços de castanha, de não sei o quê, sabe? No sentido de que, olha, se der algum problema, a gente avisou que não ia dar certo, sabe? A história do Pidove com Fezan-X, tudo de novo, a gente sempre volta nisso. É isso, sabe? Tipo assim, tô tirando o corpo fora, sabe? Já tinha uma cláusula aqui que me isentava de qualquer tipo de culpa nesse momento, não consegui entregar. Desculpa, amigo, tentei, vida que segue. É bem isso. Bom, seguindo adiante aqui, a gente tem, podemos revelar aí que no mês de julho, a 5ª coleção do bloco Mega Evolução será lançada e ela se chamará no mercado norte-americano Pitch Black, que foi traduzido para o mercado nacional como escuridão absoluta. Então, é uma escuridão tal qual a Stephanie, né? Talvez não seja todo mundo que pegue essa referência aí. Mas o lançamento será no dia 17 de julho, com os pré-releases acontecendo entre os dias 4 e 12 de julho. Né? Pelo nome da coleção, né? Pitch Black e tudo mais, que essa coleção vai ser baseada na Abizai do Japão,
que é a coleção que vai trazer o Mega Darkrai X, né? Então, a grande sinalização que a gente vai ter é essa. Como não tem nenhuma outra fonte de carta japonesa, antigamente, né, quem acompanha o Dragon News há mais tempo deve lembrar que a gente sempre falava, não, a nossa coleção é uma junção das coleções tal, tal e tal que lançaram no Japão, e dessa vez não tem, a gente só tem para esse período a Bizai, então tá aparecendo muito que vai ser uma coleção basicamente 1 para 1 da coleção japonesa, da mesma maneira que foi Fogo Fantasmagórico, Equilíbrio Perfeito e também a Chaos Rising, né? Óbvio, né, que com pequenas alterações aí, né? Equilíbrio Perfeito teve a adição de uma outra carta, com o corte de uma outra carta para virar promo e tudo mais. Então, né, esse é o cenário que a gente tem desenhado por enquanto para a Bizai e Pitch Black em julho de 2026. Lembrando, né, que essa questão de a gente não ter mais de uma coleção no Japão, muito provavelmente tem a ver, né, com a Creatures produzindo menos cartas para facilitar, né, manter aí um fluxo bom de produção e distribuição de cartas. Dessa maneira, os lançamentos no Japão, né, vão estar mais ou menos desenhados da seguinte forma: dia 22 de maio, a Bizai com o Mega Darkrai, que vem pra gente na Pitch Black. Dia 31 de julho, Storm Emeralda com o Mega Rayquaza X. Também no dia 31 de julho, os Mega Starter Set X Decks, que a gente já comentou, que vão ter EVX, Zoroark X e Meowscarada X. 16 de setembro, a coleção em comemoração aos 30 anos da franquia. 16 de outubro, 9 dos card sets em comemoração aos 30 anos da franquia, trazendo os 27 starters. Imagino que esse lançamento no Japão tenha a ver com os nossos first partner aqui no Ocidente. E em algum momento, possivelmente depois disso, o lançamento de Aura Seeker, que deve trazer aí o Mega Lucario Z. E eu queria ouvir de vocês, né? Ansiosos pra Pitch Black, o que vocês acharam do nome? Rapaz, eu tô achando que eles estão imprimindo coleção e cartinha numa velocidade muito grande ainda. Então, eu concordo com você. Tipo, ficou totalmente. Um calendário apertadíssimo, assim, sabendo que é 30 anos, sabendo que tem coleção especial no meio do caminho, sabendo disso tudo. Ainda que, né, foi o que a gente falou, agora meio que tá ficando 1 para 1 com o que tá saindo lá no Japão. O Japão também tá dando uma moderada na quantidade de cartas e coleções que estão saindo. Mas assim, a grande facilidade de ser uma coleção mais curta é que se você comprar uma determinada quantidade de produto, você vai ter o book e a sua chance de conseguir o que você quer ali daquela coleção é alta, é ok, sabe? Isso por um lado é bom, por outro lado talvez nem tanto. Isso vai continuar mantendo aquecido ali o lance do mercado de singles. Não sei como vai ser a expectativa de venda da galera com relação aos produtos, pensando nessa pausa que vai ter na parte do competitivo. Não sei como o mercado vai enxergar isso, não sei como os colecionadores, como os competidores vão enxergar isso, mas, rapaz, tá saindo, esse ano especialmente, tá saindo coleção muito rápido, uma atrás da outra, e tá difícil acompanhar. Eu vou falar que tá saindo bastante coleção mesmo. O bom é que menos cartas, graças a Arceus. E eu ainda fico um pouco feliz que, tipo, não tá saindo mais coleções, né? Porque não seria muito difícil de, tipo, se a gente não tivesse o aniversário de 30 anos, os caras meter mais 2 coleções especial aqui no meio desse ano, sabe? Do nada, tipo, igual eles sempre fazem. Então, pra mim, por enquanto, o ritmo tá acelerado? Tá, mas dá pra manter. E em questão do Mega Darkrai, cara, a Darkrai, né, mano? Ou vai recuar de graça, ou vai deixar dormindo, ou vai bater conforme energia, que é o que o Darkrai faz. Eu tô, sei lá, meio cético com o Darkrai. Ele não me parece. Essa é uma coleção que, tipo, não sei porquê, não tá me passando muita confiança, sabe? Eu não sei explicar o motivo, mas eu acho que ela vai ser uma coleção tão mais leve do que, por exemplo, o que vai ser o do Rayquaza. Não sei porquê, tipo, baseado em nada, só no achismo. Eu vou falar pra você.
Eu, conversando com alguns amigos, o pessoal tem criticado bastante, assim, as últimas coleções, que supostamente a gente não teria aí é que eu vou te dizer, uma coleção muito focada em efetivamente mudar o meta, sabe? A gente viu aí que, poxa, quanto tempo com Goldengo, com Gardevoir, com Charizard no formato e tudo mais, e a gente segue tendo isso. Então, assim, eu não teria muita expectativa, sabe? Considerando o velho histórico aí das coleções, sabe? Boto muita fé não, cara. De verdade. Eu acho que se a gente for pensar, né, nesse lance do tempo, né, que a Gardevoir ficou, o Charizard ficou e o Goldengo um pouco depois, mas também depois que colou, não saiu mais. Não saiu mais, né? Não saiu e era chato, assim. A galera da local não suportava mais jogar contra Goldengo, porque era um deck que a galera achava que era muito brainless, né? Tipo, seria muito fácil de aprender. Só vou dizer uma coisa, só reclamava do Goldengo que não ganhava dele. Não, exatamente, eu falei, rapaz, joguei contra isso aí de Typhlosion e foi easy every time, sabe? Então, exato. Simbora, zero problema. É o famoso, assim, é só get good, só get good, irmão. Mas assim, eu acho que todo início de bloco, né, a gente, e ainda mais depois de uma rotação, e uma rotação grande, pesada, como foi essa agora, acho que a gente fica meio perdido, sabe? A gente olha pras cartas e meio que intui que alguma coisa vai jogar, mas a gente ainda não tem muita certeza, a gente ainda não tem muito resultado de pro. A gente tem o resultado do Japão, mas lá a tendência dos decks serem mais agro, porque MD1 e eles têm que funcionar, porque se não funcionar não tem outros jogos e tal. Acho que a gente ainda tá num lugar meio que um limbo, sabe? A gente ainda tá num lugar meio etéreo. E eu posso dizer por mim, assim, a gente tá, né, hoje, né, dia 10, então assim, a rotação está acontecendo agora, no momento que a gente tá aqui conversando, mas eu já joguei o formato antecipado com a galera, e cara, o exatamente pós-rotação é uma sensação esquisita, sabe? Porque você ainda tem aquela memória muscular de tipo assim, pô, e se eu tomar uma Iono aqui? E se eu tomar uma Kícera? E se eu tomar um Countercat aqui? Não, eu fiquei com medo dessa semana, mano, por causa disso daí, não vou mentir não. Cara, eu jogando de Mega Lucar, eu aqui bonitão, fiquei com um prize faltando, eu falei assim, mano, eu vou tomar uma Xera e vou chorar. Aí o cara dá um Judge, eu falei assim, é verdade. É isso, cara, porque a gente ficou muito tempo jogando num formato, então acho que vai demorar um tempinho pra gente desagarrar de algumas convicções até que vieram, sabe? Desses últimos 2-3 anos, pra gente começar a resetar e pensar em outras coisas. Pode ser que o Mega Darkrai até seja uma carta média e mais pra frente ele faça sentido, assim. Desde que eu comecei a colecionar o TCG, eu costumo brincar com a galera que eu acho que a galera pensa as cartas como se fosse um grande quebra-cabeça, sabe? Os decks como um grande quebra-cabeça. Em determinados momentos, os decks meio que já vêm quase que prontos, né? Como esse do Mega Lucario agora, que tem jogado e que tem tido resultado. Um deck mais agro. Ele é muito fechadinho nele mesmo, ele é muito hermético. Mas assim, não me surpreenderia que agora a gente esteja vendo cartas de que mais na frente elas juntas, recebendo outras cartas, fechem um deck legal, e aí a gente vai ter que voltar pra olhar o que passou dessa coleção que a gente acabou não pegando. Dito isso, a coleção passada foi só um miau e meia dúzia de carta, e essa agora vai ser a mesma coisa, e a próxima vai ser a mesma coisa, e é isso, sabe? Discordo muito de você, mano. Você claramente não ouviu falar da palavra de Zygarde com Yveltal X. Pelo amor de Deus. Você não escutou, mano. Não é possível. Não só complementando essa pegada do Darkrai, eu tô mais curioso pra ver o suporte pra ele do que ele em si. Alô, Dark Pet, vem com nós. Aí eu acho improvável, hein? Já? Não sei, hein? Não sei, eu acho bastante improvável, viu, Sonic? Cadê a energia especial noturna? Nossa, já pensou? A energia especial noturna, você ligou uma da mão, você puxa uma no descarte? Eita, menino. Nossa, mano. Eu não sei, cara, Foi só ela que não foi revelada ainda, né? A gente já teve a de fogo, a psíquica. Não, a de raios também não foi ainda, né? Ou foi? Não, acho que tá faltando Dark, Raio e Fada. Não, pera, Fada não existe. Não, mas acho que tá... Não, são 8, então já foram 3. Não, então é isso. Foram 3, faltam 2 só agora.
Só 2. A menos que eles queiram inventar alguma coisa pra dragão, né? Pra ficar fazer 3-3-3, será? Não fariam isso. Não fariam isso com a gente. Olha. Será? Caraca, uma energia pra dragão agora podia ser um problema, né? Podia ser um problema? Será que Podia não, vai ser um problema. Ah, sei lá, né? Vai que... Seu dragãozinho ali causando mais 20 de dano, não? Não, pra quê, cara? Pra que você vai fazer mais 20 pro Dragapult? Bater 220, levar os bichinhos X ali, ó. Mó bom. Não, para com isso. Pra quê? O bicho já é Tier S. SS. Não. Eu tive uma conversa na liga local essa semana, em que o cara falou assim, poxa, tivesse Counter Catcher, meu deck de Dragapult aqui, nossa, ia estar muito melhor. Aí um outro virou e falou, pô, já é o melhor deck do formato, você ainda quer mais? Não, a galera não... A galera é viúva das cartinhas, cara, tem que esquecer, desapegar. Tá jogando liso ainda, só vai. Exatamente. Bom, senhores, a nossa próxima notícia, na realidade não é uma notícia, né? É a gente debatendo aqui sobre algumas mudanças que foram implementadas aí no livro de regras de Pokémon. Então eu queria trazer aqui para poder discutir com vocês, para que a gente possa ver qual que vai ser, ou imaginar, né? Porque a gente não vai conseguir definir exatamente, né, como que vai ser. Mas assim, imaginar como que essas mudanças que eles colocaram podem se aplicar aí no nosso querido e amado competitivo. A primeira delas, eu não sei se exatamente é uma mudança, mas é mais uma clarificação, né? A Pokémon estabeleceu sobre os standings, né? Os standings, eles agora... Ela definiu o exato momento em que eles vão ser publicados, né? Ao fim de cada fase do torneio, ou seja, quando você vai dos rounds de suíço para o Top Cut, ou da fase 1 para a fase 2, o organizador do evento ou o scorekeeper deverão postar os standings para os competidores poderem revisá-los. Se o torneio só tiver, né, rounds suíços, por exemplo, um challenge, os standings devem ser postados na conclusão do torneio. Eu não me recordo de verdade se já estava assim tão bem estabelecido, né, quando e onde que tinha que postar, mas é isso. Então acabou agora o suíço do seu League Cup na sua local, os standings têm que aparecer para que você consiga olhar ali e eventualmente corrigir, né, alguma coisa que não ficou certa. Vocês lembram como é que era? Era bagunçado, né? Bagunçado, de cabeça, palavra por palavra, não lembro não. Eu não lembro também, mas eu sei que tem que publicar, né? Tinha que aparecer de alguma maneira em algum momento aí e tudo mais. Eu acho que sempre foi meio obscuro esse lance de não ter essa definição de quando. Eu acho que você não podia privar de informação caso a pessoa perguntasse. Eu acho que ela nunca está privada, né? Porque quando você pega lá a sua filipetinha, você tem a sua pontuação. Então a pessoa que foi acompanhando rodada a rodada, ela não tem dúvida do que está acontecendo, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas não faz sentido ter dúvida nesse ponto. Eu acho que eles deixaram isso ipsis literis, né? Dito, preto no branco, que é pra evitar a galera do deixa eu dar uma olhada aí, deixa eu ver, que não sei o que, você não tá querendo me passar essa informação, e aí agora tá a regra, né? Tá lá. No final de tal etapa, pum, você recebe. Então antes disso eu posso virar e falar, olha, não vou mostrar, porque não vou mostrar. Só vê sua filipetinha aí, vê o seu resultado. Se tiver tudo certo, tá tudo certo, vida que segue, sabe? Eu acho que a intenção disso talvez seja tornar o jogo mais competitivo e mais justo, sabe? Pensando na galera que vai jogar com fair play e não vai jogar com o regulamento debaixo do braço. Mas a gente sabe que o jogador sabe, né? Quando ele fez 1, 2, 3, 4, ele pode dar um ID ali e tal, e vida que segue, não teria nenhum problema nisso. Exato. Uma outra mudança. Pode falar. Não, só complementando, perfeito a análise do Guga. Uma outra mudança que aconteceu foi, na verdade, só uma questão, né, de tempo aqui. A gente sabe que está sendo passado, né,
Agora a questão do top ser com a Open Deck List, né? Então, nos regionais, né? Geralmente regionais e acima. Regionais e Cs, provavelmente no Mundial vai ser assim. E aí, durante o Top Cut assimétrico, os jogadores da Master vão ter um tempo para dar uma olhada na lista do oponente, que é o Deck List Preview, enquanto eles fazem o setup para o começo da partida. Tá? O que eles mudaram? Porque já estava sendo assim, né? Quando você chega no top, os competidores vão receber uma versão impressa da sua própria decklist. Isso inclui todas as cartas presentes ali no deck. E essa lista deve ser passada para o oponente no começo da partida. As listas são trocadas e revisadas enquanto os jogadores randomizam seus baralhos para o primeiro jogo. Esse preview, ou seja, essa olhada na decklist e todas as ações para setar o primeiro jogo devem ser completadas em 3 minutos. Isso foi mudado porque antes ele falava 2 minutos, que é geralmente o tempo que você tem para fazer ali o setup. Então eles aumentaram, porque se você for parar para pensar, né, já que é Open Deck List, você tá fazendo mais uma coisa, né, além do setup. Então eles aumentaram um pouquinho o tempo ali para os jogadores poderem setar e conseguir fazer esse review da decklist. Essa mudança aqui eu achei bem positiva, não muda assim, nossa, que absurdo, né? Paz, eu não sei, mas me parece que 1 minuto, que são 60 segundos, pra olhar uma lista que tem 60 cartas, você vai passar o olho, né? Ou eu tô errado? Ah, com certeza. Tipo, assim, você vai dar uma olhadinha rápida ali, né? Procurar, tipo... o meu oponente tá vamos supor, né, falando do método Gardevoir. Pô, você sabe mais ou menos o que vai na Gardevoir, então você dá uma olhada pra ver se tem alguma coisa diferente, né? Você vai catar uma variação ali, você vai ver as 55, você vai ver quais são as 5 diferentes ali que o cara tá tecando, mas assim, bom, teoricamente você pode embaralhar, né, e começar a fazer o setup do jogo enquanto você vê a lista. Eu não sei em que momento a gente não pode mais ver a lista, né? Acredito que quando começa o jogo já não possa mais ver a lista. Não pode mais ver, não pode mais então, ver. Assim, então é isso, acho que E você não pode, inclusive, esse é um outro ponto que eu acabei esquecendo de falar, mas você não pode fazer anotações durante essa parte de review, entendeu? Então, aqueles jogadores que a gente vê com um caderninho marcando coisa, eles não podem anotar enquanto estão olhando a lista do oponente. Então vai ser um gap aí pra quem tiver capacidade de memorização e qualquer coisa do tipo. Porque tem gente que vai ver a lista e 2 segundos depois vai ter esquecido. Mas vai ter gente que vai... Eu acho que essa questão que a gente falou mesmo, de assim, olha, poxa, tem uma coisa diferente, chamou a atenção. Eu vou dar um exemplo. Assim, você pega por um IC que está sendo transmitido, geralmente os caras que estão nas finais já apareceram 1 ou 2 vezes ali na stream, né? Então, pelo menos um dos jogadores já tem alguma ideia do que tá lá. Então, você foi pro top 8, você teve eventualmente tempo de um dia pro outro para dar uma olhada nas partidas daqueles jogadores que surpreenderam e tudo mais. Só que assim, na final do Regional de Curitiba agora, a gente teve como vencedor um Goldengo que não usava caixa secreta nem Prime Catcher, que eram as 2 Ace Specs que eram mais utilizadas no baralho. Ele usava Legacy. Então, por exemplo, você chega ali na final, você pegou a lista do seu oponente, vamos supor que o cara chegou na final, você tem a menor ideia do que o rapaz está jogando. Ele bateu o olho, Goldengo, ele desceu a lista e viu lá Legacy era, já falou assim, opa, tem uma coisa diferente nessa lista. Então eu acho que é mais para essas coisas, sabe? De você pegar uma coisa diferente, não o core do deck, sabe? Faz sentido. Mas isso, assim, eu acho que é uma forma de dar essa informação, né, pro oponente meio que saber contra o que ele tá enfrentando mas não sei se é tão disso melhora o jogo, não. Eu acho que melhora, sim. Porque às vezes que nem, por exemplo, assim, vai num top 8 ou um top 4 da vida, você tem às vezes um grupo de treino e as pessoas vão assistindo essas outras pessoas jogando, colhendo informações contra, tipo, uma outra pessoa que às vezes, claro, não vai acontecer isso, eu acho, né? Mas é o primeiro, o segundo regional dela e ela não tem muito contato com a galera. Então, tipo, o oponente vai saber o que você tá jogando e você não vai ter nem informação do que o cara tá jogando, sabe?
Eu acho que isso de abrir a decklist é bom. E essa passadinha rápida, pô, é que nem vocês falaram. É basicamente pega as cartas-chaves, conta ali quantos boss tem, vê aí esse spec, uma cartuta diferente e manda bala. Sem segredo. E isso vai ser antes de cada rodada, é isso? Do top, né? Do top? Antes do top. Antes do top, isso. Interessante, Uma outra mudança que eles fizeram, a gente comentou nos episódios do Dragon News uns tempos atrás, quando eles anunciaram o fato de que a Ascended Heroes não seria válida pro EU e C, e aquela mudança na legalidade das coleções. Então essa alteração agora consta, né, do rulebook do TCG, da exata maneira que aconteceu ali em Ascended Heroes, né? Então, né, traduzindo aqui o texto, eles colocam no seguinte: no caso de uma nova coleção, uma nova expansão, ter um lançamento parcelado, onde os produtos entram no mercado em diferentes momentos, em vez de todos de uma vez, o seguinte critério vai ditar a legalidade dessa coleção. Os produtos de TCG se tornam válidos para um torneio oficial 2 semanas depois do lançamento de uma Booster Box, de uma Mini Booster Box ou de um Sleeved Booster Pack, que é aquele blister unitário que a gente tem aqui no Brasil. Lançou no dia tal, 2 semanas depois está válido. Se a coleção não possuir Sleeved Booster Packs, o que seria o caso das coleções especiais, que a gente chamava antigamente de mini sets, a validade vem também 2 semanas depois, mais 2 semanas do lançamento da ETB ou da Mini Booster Box, o que vier primeiro. Ou seja, é só, né, o estabelecimento da regra anunciada para Ascended Heroes agora dentro do livro de regras, tá? Eles continuam. Eu vou trazer essa continuidade aqui porque casa, né, com o assunto que é a questão de reprints, né? Eles apontaram aqui alguma alteração nessa questão de reprint, mas o que eles estabeleceram aqui, né? Não é que mudou nem nada. A gente teve as questões aí dos Poké Tablets de equilíbrio perfeito, que não eram válidos para torneio e tudo mais. Então, assim, vai continuar sendo inválido. O que eles colocaram? Se uma carta já existiu anteriormente no formato e foi reprintada numa coleção nova, qualquer versão da carta poderá ser usada se o nome da carta é idêntico ao da carta antiga, todo o texto impresso na nova carta é funcionalmente idêntico à carta antiga. Além disso, considerando, né, que esses critérios sejam cumpridos, a nova versão de uma carta que já é válida no formato padrão poderá ser jogada imediatamente após o lançamento. Ou seja, entre o pré-release e o efetivo lançamento, a carta segue sem poder ser jogada. Vocês viram sobre isso aí também? Vi, e eu tenho a dizer que o único culpado para essa situação no Brasil são eles mesmos, porque a gente nunca teve pré-release, então a gente não tinha esse problema. Agora a gente tem pré-release e criamos esse problema, né? Explicar pro jogador que pré-release não é release. E volta atrás. Isso aí é um problema, né? Isso aí é um problema. Mas assim, tirando isso, rapaz, tá tudo certo, vida que segue, já entendemos, obrigado. A galera só queria economizar no valor do Poké Tablet, porque o de uma coleção tava muito mais caro do que o da outra. É bom que agora fica preto no branco, né? A gente consegue, através do que tá escrito ali, se nortear e saber o que vai poder na liguinha, o que vai poder nos eventos Premiere, o que não pode. Mas foi o que você falou, assim, não mudou nada, assim, só pra deixar claro mesmo, só pra deixar em pratos limpos, agora está dessa forma e não há margem para dúvida. Mas eu queria e tal. Cara, tá na regra, é o joguinho, beleza, vida que segue. Eu só queria fazer uma adição nessa questão aqui, porque ele fala assim, os critérios, né, para carta reprint, você poder usar a versão antiga, eles estabelecem 2 critérios, né? O novo nome é idêntico e todo o texto impresso na carta é funcionalmente idêntico ao da carta antiga. Eles dão 2 exemplos para listar sobre isso, que um é a imitadora, né, a copycat,
que foi lançada em Celestial Storm, e ela vinha de Team Rocket's Returns, uma coleção lá do começo dos anos 2000. Elas são funcionalmente idênticas, apesar de usarem fraseamentos diferentes, né? O efeito de escrita na carta é o mesmo, então você pode usar a versão antiga. De maneira diferente, a Rainbow Energy, também lançada em Celestial Storm, e a Rainbow Energy de Team Rocket, uma das primeiras coleções do jogo, porque a de Celestial Storm, ela coloca um contador de dano, e a de Team Rocket, ela causa 10 de dano, então dano e colocar contadores são mecânicas separadas, então o texto não seria funcionalmente diferente. Por que é importante tratar sobre isso? Porque alguns reprints não vão ter o texto igual, nem mesmo funcionalmente igual. Mas e eles são válidos porque eles receberam erratas. Ou seja, aquelas erratas que a gente já tinha declaradas no formato e que são bastante comuns da gente ver por aí, o Switch antigo, a Energy Search antiga, Energy Retrieval antiga, o Doce Raro antigo, a Great Ball e outras cartas, elas seguem sendo válidas apesar do texto diferente, porque as cartas antigas receberam uma errata, tá? Então, assim, não se prenda sempre ao texto, né? É sempre bom dar uma conferida aí na carta, mas porque se receber uma errata, mesmo que tenha o texto diferente, é válido. O que a gente vai voltar, né, lá pro velho caso da Quick Ball e do Electric, né? Não sei se vocês lembram disso, que a Quick Ball tem uma versão bem antiga lá da Diamante Pérola que recebeu errata e podia ser jogada, com um texto completamente diferente, e o Electric de Black Bolt não pode ser jogado por conta de uma palavra que não muda basicamente nada no formato que a gente tem. Sim, eu entendo perfeitamente as mudanças, mas foi o que eu falei, amigo. Pra mim, é mais do mesmo, assim. É só pra eles deixarem claro que agora tá no livro, e estando no livro de regra, a probabilidade das pessoas reclamarem vai ser menor, ou em teoria vai ser menor, porque a gente sabe que jogador mesmo não lê o livro de regra, infelizmente. A galera vai jogar sem conhecer na plenitude as regras, e tá tudo bem, sabe? Vai acontecer isso do cara falar, mas poxa... Cara, eu tenho 3 anos agora de local, né? Tô indo pro 3º ano de local agora. E toda vez é a mesma coisa. Eu tenho a carta do Lisandre, por que eu não posso usar? Eu tenho a carta de não sei quem. Eu falo, amigo, porque o nome tá diferente, porque o efeito é outro. Mas lá, não sei o que, tá dizendo que pode, porque é reprint. Aí você tem que puxar, explicar. Então, assim, eu acho que eles começam a traçar limites, né, pra gente entender de fato o que pode ser usado e o que não pode ser usado, o que pode ser reutilizado e o que não pode ser reutilizado. Fico muito triste com relação às energias antigas lá da década passada, dos anos 2000 e tal, porque eu tenho algumas e seria muito legal usar de novo. Mas a princípio é isso, assim, vida que segue. Vamos... o famoso... Vambora. Segue o que tá escrito, que não tem problema, né? Literalmente isso. O problema de seguir o que tá escrito é que a galera tem que ler, né? Não, mas aí é outro B.O. Claramente um jogador de TCG, né? Como é que aquela figurinha eu jogo TCG, não sei ler? Exato. Eu vi esses dias uma que dizia se ler fosse pecado, todos seríamos santos. Essa é muito boa. Bom, e pra mim, né, a última mudança que foi feita aqui, que impacta o TCG, pra mim a mais impactante, na real, é a seguinte. Um game de Pokémon TCG começa quando os jogadores, né, determinam quem jogará primeiro. Numa partida melhor de 3, depois que um game é completado, né, o perdedor desse jogo decide quem vai primeiro no game subsequente, em vez de jogar novamente a moeda. Essa decisão é feita, né, durante ali o setup do próximo game. E aqui vem a mudança, tá? Nos Top Cuts, em partidas de Top Cut, o player que está com o seed mais alto no bracket da Single Elimination escolherá se ele vai jogar primeiro ou segundo durante o game 1 da partida. Essa decisão será feita durante o setup
naquele momento em que a moeda seria jogada. Então agora, meus senhores, a gente vai ver um top cut completamente diferente, porque entrar no top cut num seed mais baixo vai fazer com que você não determine, né, não tenha chance de determinar quem começa ou não a partida. Não vai ter jogada de moeda. Eu não sei de onde que eu gosto disso não, mano, sendo bem sincero. Eu ia falar que eu acho que eles estão arrumando uma dor de cabeça desnecessária aí. Eu pensei numa coisa, sabe? Eu ia falar, vocês querem apostar que daqui uns 3 meses, mais ou menos, antes do Worlds, essa regra vai ser mudada de volta? Rapaz, eu não duvido, não. Porque eu acho que vai ter... Eu não sei. Eu acho que vai trazer mais problemas do que solução, sabe? Se a solução que eles pensaram, se isso, né, resolve um problema, e o problema for a quantidade de IDs que a galera dava pra última rodada e pra entrar e tal, eu tendo a achar que essa não é a melhor solução. Assim, com a pouca experiência que eu tenho, eu acho que a galera... E quem tá cansado, cara? Quem vai falar assim, irmão, bora dar ID, os 2 passaram e é isso. Provavelmente o cara tá cansado, o cara já tá esgotado. Então, assim, não sei até onde o cara não vai continuar dando ID e preferir entrar descansado numa próxima rodada. E eu acho que isso pode dar margem pra galera querer meter uns Holy Shark, umas coisas esquisitas pra ter vantagem de escolha no seed. E que eu não sei. Eu quero estar errado, mas eu acho que vai dar mais problema do que solução. Eu também quero estar errado sobre isso aqui. Eu acho que pode dar muito problema. E eu vi, pelos comentários que eu li a respeito dessa mudança, eu vi muita gente dizendo que já outros jogos funcionam dessa maneira aqui. Se você tá no seed mais alto, você escolhe quem começa. Não sei, pode ser que funcione, mas pelo que a gente vê na comunidade, como tem rolado os torneios, eu tenho um pouco de receio disso aqui no Pokémon, especialmente porque a gente vê que tem muitas partidas aí, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Tem muita partida em que você precisa desesperadoramente ir segundo e o coin flip te dá a chance de ir segundo nessa partida se você passou num seed mais baixo. Agora, também, né, essa decisão te faria ter essa vantagem se você teve um desempenho melhor e passou com um seed mais alto no torneio. Então, a ver como é que vai ser isso aí no competitivo. E eu meio que tô com vocês, viu? Se eles mudaram a questão do mais um turno no end of round, pode ser que isso aqui seja alterado, né, mais adiante aí. Eu acho que é o famoso, os caras tinham que atualizar alguma regra estranha e falar assim, atualiza isso daí, mano. E segue a roda, mano, porque não faz sentido nenhum, de verdade. Sei lá. Eu acho que a gente começa, foi o que eu falei, né? Jogador de Pokémon e tal, a gente vai criar expectativas, vai criar projeções e tal, mas se a gente começar a pensar nisso já como escolhas de deck, sabe? Se a gente parar pra pensar que, se o meu deck é mediano, mas ele tem que começar em segundo e ele, vai perder prioridade numa escolha, você vai deixar de picar um deck porque você tem que começar em segundo e você sabe que você provavelmente não vai conseguir ter os resultados pra ficar num seed alto. Não sei, sabe? Não sei se é muita viagem, mas eu acho que essa determinação de um seed mais alto determinar quem vai começar jogando, poder impactar numa escolha de deck pro jogador, eu não sei se isso é legal. Não sei mesmo. Eu também fico meio na dúvida nisso aí, tá? E aquilo, né? Se for pra resolver os IDs, mano, sabe qual franquia de Pokémon conseguiu resolver isso? O Pokémon do CG, mano. Sabe aonde? No Japão. MD1, mano. Aí, ó. Resolveu todos os problemas de ID. Virar MD1 um evento Major, eu nunca mais jogo. Por quê, mano? Pensa, mano, MD1 é a melhor coisa do mundo, ó. Não é péssimo, cara. Nossa, perfeito. Você abriu o bricado, não joga nunca mais. Aí, ó, abriu o bricado, vai pro side event, mano. Resolveu o problema. Tô fora. Prefiro ter uma chance. Por fim, né, essas mudanças, elas entram em validade imediatamente, tá? Então elas já estão valendo aí para todos os eventos Majors, né? Desde a data de publicação delas. E bom, como a gente não teve Dragon News na semana passada, vamos falar um pouco aí de
torneios, né? A gente tem bastante torneio para tratar. É óbvio que todos eles foram nesse formato cansadíssimo pré-rotação, já que a rotação aconteceu exatamente hoje, na data de gravação desse podcast. Mas vamos passar pelo menos, né, dar um oi, né, um adeus para esse formato, comentando esses últimos eventos. O primeiro deles é o Special Event de Sevilha, na Espanha. Foram 1.337 jogadores e tivemos um top 8 assimétrico com 12 jogadores. Em 12º, Elmar Tresp, da Alemanha, de Dragapult Duskenor. Em 11º, Nina Eisenblatter, da Alemanha, de Grimsdorf-Froslas. Em 10º, Sérgio Alcaide Nieto, da Espanha, de Grimsdorf-Froslas. Em 9º, Tommy Markula, da Finlândia, de Charizard Pidgeot. Em 8º, Victor Anderson, da Suécia, de Charizard Pidgeot. Em 7º, Caleb Barber, do Reino Unido, de Terabox. Em 6º, Nicolas Darge, da Alemanha, de Gardevoir. Em 5º, Christian Fontenot, da Dinamarca, de Golden Lunatone. Em 4º, Daniel Veres, da Áustria, de Golden Lunatone. Em 3º, Oscar Rivas, da Espanha, de Crustle. Em 2º, Ethan Wild, do Reino Unido, de Festival Lead. E em 1º, como não poderia deixar de ser, Ted Tobin, do Reino Unido, de Gardevoir. Né? O Gardevoir tinha que fazer uma graça no final da vida dela aí, ó. Chamando a atenção, a gente tem o Wojtek Kotlan, da Tchequia, em 15º, de Joutik Box, e em 14º, Gonçalo Ferreira, de Portugal, com Arctic Monkeys, né? O Frostless Munkidori. Fora isso, em 18º, Sebastian Pedrosa, de Ursula Lunatone. Nico Alabas, em 19º, com Zoroark. E em 32º, Anne Guen, da França, com Mega Venusaur. E eu acho que é basicamente isso que a gente tem, assim, que mais chama atenção. Ah, não! Em 73º, temos Javier Palomeira, de Sharpedo Toxtricity. Foi, olha... Foi longe esse. Foi longe, tá? Em 99º, a gente tem outro Sharpedo Toxtricity. Coisas estranhas aconteceram em Sevilha, Comprem tá? Sharpedo. Eu tenho certeza que esse maluco aí abriu 2 secretão bonito e falou assim, vou jogar. Certeza. É tipo isso, cara. Certeza. Tem uma Mega Lopane aqui em 86º, tem mais Festival Lead, tem uns Alakazans, tem um Okidog aqui também, tem o Team Rockets Honkrou. Eu fico curioso pra entender a métrica desses eventos, assim. É óbvio, né, que a gente, assim, apesar de toda a brincadeira, a gente sabe que valem pontos e que tudo mais, e a galera tá correndo, e tem stipend, e tem um monte de coisa aí em jogo. Mas eu acho que pra eles, né, pra Pokémon em si, quando eles pensam no evento e quando eles pensam em transmitir esse evento, qual é a expectativa que eles têm? Porque, assim, pouquíssima gente deve ter parado pra assistir, deve ter parado pra acompanhar, exatamente sabendo que era um formato que seria inexistente, né? Era totalmente despedida de uma coisa, ou seja, pouca coisa de informação você pegaria daquilo ali pra melhorar o seu gameplay, e se você não tá participando do evento, meio que seria não faz só diferença pra você, né? então é só entretenimento, é só curiosidade, né? Tipo, desses 3 eventos, o de Sevilha pra mim foi o que eu menos acompanhei, porque, tipo, eu fiquei sabendo que a final ia ser Gardevoir contra líder de festas, e eu falei, mano, o cara tá jogando, o Gardevoir tá jogando praticamente uma auto-win, tá ligado? Então não vou nem assistir. E o único que eu vi mesmo foi o de Orlando, né, que era literalmente o último torneio da temporada, o restante, zero interesse, sendo bem sincero. E você viu porque era Zoroark, né? Também, mano, porque alguém tem que jogar água no chope dessa Gardevoir, mano, não vai ganhar o último torneio. Falo mesmo. Eu também só fiquei sabendo por conta do Festival Lead, né? Tava todo mundo comentando, fiquei triste de que ele pegou a Gardevoir na final. Seria uma coisa assim muito legal você ver, tipo assim, olha, no último evento ali a Gardevoir perde pra tipo um deck que, sei lá, custa, não vou dizer que custa R$50, porque aqui no Brasil o Twaken tá caro, mas um deck bem baratinho. Sabe? Poxa, seria muito legal. Mas infelizmente não aconteceu, mas poxa, segundo lugar no SPE, o Ethan Wild tá muito bem.
Tivemos também o regional de Querétaro, Querétaro, no México. Foram 1.446 jogadores. E aí o top 8 assimétrico foi com 11 players. E assim, vou dizer pra você que me deu uma surpreendida, tá? Em 11º, Ángel Daniel do México, de Grimsdon. Em 10º, Andrés Diosdado do México, de Dragapult Dusknoir. Em 9º, Manuel Ruiz do México, de Goldengo Lunatone. Em 8º, Miguel Alejandro Hernández Garcia, de Crystal, do México também, né? Em 7º, Joey Gaffney, do Canadá, de Gardevoir. Em 6º, Shinji Alcalá Okayasu, do México, de Dragapult Dusknoir. Em 5º, Emiliano Zapata, do México, de Frostless Munkidori. E agora, olhem a sequência. Em 4º, Benny Billinger, do Canadá, de Grimsdon. Em 3º, Guilhermo Vilicanha Santillan, do México, de Grimsdon. Em 2º, Kiaran Fará, do Canadá, de Grimsdon. E em 1º, Akira Kurasaki, do Japão, de Mega Absol Box. Amigo. Que sequência que a Gardevoir... Pedreira pra Gardevoir ali nesse top 8, hein? Eu tenho uma teoria que no México tava tendo promoção de caixa da Marnie, mano. Porque não é possível que apareceu tanto Griznal assim, velho. Olha, em 114º me chamou muita atenção aqui que tem um Ourimun com Dudunsparce. Saudades. Rapaz, desse deck. O que me chama a atenção é você ter corrido tanto a página até aí embaixo pra descobrir esse deck. Você tá brincando com a gente. É que geralmente... Não, peraí. A gente olha tudo, mano. Aí eu vou defender meu Monal sim. Eu geralmente vou pelo menos até o final do Day 2 ali, sabe? De quem passou de fase. Justo. Entendeu? Não querendo menosprezar quem não passou, mas geralmente eu paro ali como é que fala? O corte ali. No corte ali, pra poder ter uma ideia, né? Ver se tem alguma coisinha diferente, alguma coisa assim. Justo. E mais diferente, que tem um Dragapult com Blaziken no final do Day 2, tem uns Festival Lead, tem uns Alakazam perdidos por aí, tem muito Frostless Munkidori. Agora, me surpreendeu essa sequência de Grimsdon, né, no topo, cara. É muito deck Dark. Eu gostei que os manos do Dragapult Blaziken tá antecipando o formato, né? Era isso que eu ia comentar, a mesma coisa. Eles estão vendo como é que já tá desde agora pra... Os caras estão caindo na bait 2 semanas antes de rotacionar, mano. Como pode? Pô, tem um Garchomp perdido aqui, gente. 57º. É que tinha um humano que só jogou disso, né? Faz hora que ele tá jogando disso. Às vezes os caras se sentiram inspirados, né? E acabaram curtindo a ideia. Não vou julgar, porque eu também joguei de Dragapult com Blaziken essa semana, mas foi num eventinho já rotacionado. É outro papo, outro rolê. Outro mundo. Uhum. Para finalizar os eventos, e aí, né, efetivamente, o último regional nesse formato, a gente tem o regional de Orlando, nos Estados Unidos, na Flórida, com 2.745 jogadores. Gente, é muita gente. E a gente teve um top cut assimétrico com 13 jogadores, tá? Em 13º, Carson Washer, dos Estados Unidos, de Dragapult Dusknoir. Em 12º, Gustavo Ada, do Brasil, de Gardevoir. Em 11º, Eric Pérez, dos Estados Unidos, de Grimsdon. Em 10º, Joseph Holling, do Reino Unido, de Grimsdon. Em 9º, Ihao Chen, dos Estados Unidos, de Frostless Munkidori. Em 8º, Joseph Musaed, dos Estados Unidos, de Mega Absol Box. Em 7º, Chris Franco, dos Estados Unidos, de Goldengo Lunatone. Em 6º, Jackson Ford, do Canadá, de Grimsdon. Em 5º, Paulo Ferraz, também do Brasil, de Grimsdon. Em 4º, Makoto Gambling, dos Estados Unidos, de Joutik Box, veja só. Em 3º, Ceres Jones, dos Estados Unidos, de Grimsdon Frostless. Em 2º, Makani Tran, dos Estados Unidos, de Gardevoir. Fala dele, fala. Noah Sakadjan, dos Estados Unidos. Um deck aí. O melhor deck, né? Pelo amor de Deus, mano. Zoroark. O campeão da próxima rotação. É, isso aí. Só aproveitar, né, pra gente destacar, a gente teve em 23º Daniel Abramovic, do Brasil, de Gardevoir Gelicente. Em 25º,
o Adriano Manzini Silva, do Brasil, de Megapixel Box. Em 41º, Marco Garcia, de Gardevoir. E em 65º, Cássio Moraes, também do Brasil, de Frosas Munkidori. O Dalton ficou em 115º, Gabriel Semedo em 155º. Em 198º, Paulo Gouveia de Freitas. Esses foram os BRs aí que jogaram. Não, tem também o Pedro Paulo Zeuli Rio na posição 360 e o Anthony Ribeiro em 418. Isso fecha aí o pessoal que foi pro Day 2 e é brasileiro. Rapaz, muita gente, né? É brincadeira, Muita não. O gente, regional deles é 2.700. muito grande, é muito longo. Eles mesmos estavam brincando com isso ao longo do regional, dizendo que era um regional longo e tudo mais. Algumas apostas, né? Alguma galera voltou para os pseudo pickpockets, né? Os decks de conforto ali. O Gustavo Ada voltou a jogar com a Guard, que ele já vinha jogando ao longo da temporada. O Paulo também, né? Teoricamente o melhor Greensnall BR e voltou com o deck num Last Dance aí desse formato. E é muito bacana, cara. Muito bacana a gente perceber esses resultados, perceber que tem brasileiro ali no top, principalmente levando em consideração um torneio nos Estados Unidos, né? E que 03 drop Disney, mas de fato, assim, com brasileiro e com os resultados bem legais, assim. Bem legais mesmo. Eu sou fã da galera. O campeonato de despedida do formato, né? Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais, mano. É, bem isso. Eu queria chamar a atenção que a gente teve um Conkeldor, tá? No top 512. E tem um Mega Frostless também no top 512. Com Eugene e tudo, tá? Rapaz, mas Caramba, eu fico me perguntando se esses decks, assim, quando eles surgem dessa forma, se não é igual aquele... Tinha um jogador mais velho que ele foi até parar na stream com o deck, que a gente tava brincando, falando assim, cara, acho que ele nem sabe como é que ele foi parar aí. Tipo, era o dia dele, sabe? Era o torneio dele. O cara foi, jogou, pegou umas 3, 4, 5 good matches. Você fala assim, meu irmão, não é possível. Porque não tem a galera do azar. Não tem aquele cara que dá azar e pega 3, 4 bad matches seguidas. Pô, teve o cara que pegou 3 Slow King seguidos. Exato. E 3 de 4 possíveis, né? Eu acho que só tinham 4 pessoas jogando com o deck. O cara enfrentou 3. Então é isso. Tipo, não só enfrentou 3, como enfrentou os 3 em sequência. Então é isso, assim. Se tem o cara que pega 3 bad matches seguidas, deve ter esse cara que pega 4 good matches seguidas e coloca o nome aí entre os 512 primeiros e tal. E é isso, cara. São 60 cartinhas e sorte. E se embora pra cima dos caras. Às vezes o emparelhamento sorri pra você, pô. Exato. O Tom age por meios misteriosos, né, gente? O Tom age por meios misteriosos. Cara, eu vou confessar pra vocês que esse dos 3 Slow King, quando me falaram e eu fui ver no Limitless e era verdade, eu confesso que eu fiquei sem entender. Nossa, eu acho que eu ia tiltar muito, mano, se eu pego 3 Slow King. Porque eu tenho mania de não rodar Shaymin, porque pra mim Shaymin é uma carta que não existe ainda. Mas se eu pego 3 Slow King, mano, eu vou pra casa. Eu falo assim, esquece. Cara, acabou o jogo, mano. Shaymin é uma carta que não existe. Não sou adepto, não sou muito fã, não gosto de manter ele no banco e tudo mais. É óbvio, tem deck que não tem jeito, né? Você tem que usar. Tem que usar. Mas prefiro não. Puder não usar, não coloco. Tipo, o ruim é que, tipo assim, depois que se você tomasse 3 Low King, você ia usar em deck até que só usa Terra, né? Mas aí você torce pro embaralhamento te vingar, né? Porque, por exemplo, eu caí contra o Slow King lá no campo do Regional de Curitiba, né? E, pô, o amigo já abriu de Kyurem, né? Já começou daquele jeito. O primeiro Slow pouco bateu na mesa no turno 3. Então, amigo, pô, tava tranquilo, entendeu? Se quiser fazer o Kyurem, pode fazer, entendeu? Porque não vai mudar muita coisa, sabe? Mas enfim, esses foram aí os últimos eventos. Então agora estamos aí nos preparando para um novo formato, né? Então, assim que a gente tiver novos Majors, a gente retorna aqui no Dragon News para poder comentar.
No último episódio, né, o que eu deixei de running da semana era a possibilidade de você ter o Dudunsparce em campo, né? E você quer usar a habilidade ali, comprar e dar no pé, mas você não tem cartas no seu baralho. E aí o que acontece, né? Eu conseguiria usar a habilidade para, por exemplo, retornar o Dunsparce e o Dudunsparce pro baralho e eventualmente não perder por decaute? E a resposta é muito simples. Você não conseguiria. Para que a habilidade do Dudunsparce funcione, você é obrigado a comprar pelo menos uma carta do seu baralho para permitir que ele retorne. Se você não consegue comprar uma carta, pelo menos, a habilidade não tem o seu trigger e o Dudunsparce permanece em campo. Para a semana que vem, já que a gente falou tanto de Slowking, eu quero saber, olha, o Slowking, ele ataca descartando um Kyurem. Ele aplica fraqueza no Pokémon ativo do oponente ou não? A resposta na semana que vem, aqui no Dragon News Podcast. Para o encerramento, senhores, gostaria de pedir que vocês fizessem na sequência, como vocês conhecem, vocês já participaram outras vezes, né? Pode fazer o seu jabá, deixar seus contatos aí, e no final eu encerro e a gente finaliza. Desde já agradeço vocês. Eu começo? Bem, galera, obrigado por ter ouvido. Eu sou Almeida_Guga no Instagram. Também tem o Instagram da Liga, que eu rodo localmente aqui na cidade, que é a Liga A-Rex. E é isso, assim, assistam Pokémon Horizontes dublado na Netflix. Tenham uma cartinha da Mega Starmie e simbora. Valeu demais aí pelo convite sempre, tamo junto. Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, só procurar por SH Supersonic, tanto no YouTube, quanto na Twitch, quanto no Instagram, quanto no Twitter, ou X, né, atualmente. Que tá tendo sempre lives, decklists novas e várias baboseiras que a gente comenta. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. É nóis! E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Acesse www.geekshopoficial.com.br e faça suas compras de cartas avulsas, produtos selados e acessórios. E na hora de fechar o pedido, você tem a opção de parcelar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ganhar 5% de desconto. Então não esquece o site www.geekshopoficial.com.br. E você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim, e seguir o Dragon News em @DragonNews_pod. Quer mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonnews.podcast@gmail.com. Gostaria de deixar um abraço, né, para todos os apoiadores que escolheram contribuir com a manutenção do nosso projeto lá em apoia.se/DragonNews_pod, em especial Thiago Conforte, Thiago França, Nelson Barros, Laura Ramalho, Guilherme Aragão, Nicolas Volpe e Robson Xavier. Agradecer também, né, a participação aí do Sonic, que já é da casa, do Guga, que já é nosso parceiro aí. Muito obrigado por participar do episódio e voltem sempre. É isso aí e até semana que vem.